Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês 12 Graptopétalons aqui da minha coleção. Aliás, acho que é a minha coleção inteira de Graptopétalons. De todos, eu acho todos bem de fácil cultivo. O único que eu acho mais problemático é o Graptopétalon amethystium, mas para isso, todos eles são muito fáceis. Então, vou apresentar hoje todos eles para vocês identificados e com dicas de cultivo. Espero que gostem. Deixa o like para mim, tá bom? Bora pro vídeo? Bom, a primeira Graptopétalon, primeiro Graptopétalon que eu vou falar para vocês é aquela, popularíssima, belíssima, né? Graptopétalon. Atrapalhada. Paraguaiense. Essa aqui é a primeira. A paraguaiense deve ser a primeira suculenta de muitos colecionadores e muitos cultivadores de suculentas. O meu não foi a primeira. Demorei até um pouquinho para adquirir a minha paraguaiense, né? Mas é uma planta, olha só, tô conseguindo fazer ela começar a ficar pendente aqui nesse meu vaso alto, tá vendo? A minha tá grande, roseta gigantesca, ó. Por que que ela tá tão grande, né? Porque ela tá na sombra, gente. Essa aqui é assim, né? Você relou, cai folha, tá? E todas essas folhas aqui brotam. A paraguaiense, ela é uma das mais fácil cultivo. Ela tá indo muito bem aqui na sombra. Aí ela fica com essa roseta bem grande. Aí ela vai dar uma estiolada agora no inverno. No verão, essa área aqui vai pegar sol. Então ela vai dar uma queimadinha na virada, né? Da primavera pro verão. Do inverno pra primavera. E olha só como ela tá brotada ali na base, né? Esse vaso eu fiz por folha, viu? Todas essas aqui eu fiz a brotação por folha e agora elas já estão ficando assim, bem grandonas. Eu faço a adubação dela na primavera com osmocote, como já falei em vários vídeos para vocês. É de fácil cultivo, gente. Essa aqui no sol, ela fica assim, ó. Vou mostrar. Fica assim, ó, já bem mais miudinha, né? Bem mais firme, com uma coloração. Ela é também conhecida aqui no Brasil como planta fantasma. Acho que no exterior também. E esse Graptopétalon é um dos mais populares que existem, viu? Linda planta, fácil demais o cultivo dela. A reprodução por folha ou por estaquia é super fácil. Uma das mais belas suculentas que existem, não é mesmo, gente? Essa planta aqui é linda. Olha quem tá aqui do lado, ó. Eu começo a gravar, começa a aparecer um monte de cachorro lindo, ó. Tem mais um aqui, ó. Vai dar flor. Olha que lindo, gente. Olha que a florzinha dela. Os Graptopétalons têm essas flores em formato de estrela, tá vendo? Ela é um espetáculo quando dá flor, tá, gente? Bela, bela planta. Vale muito a pena cultivar. Aí aqui do lado eu tenho esse outro Graptopétalon também super popular, que é o Graptopétalon McDougall. A flor desse Graptopétalon é um espetáculo. Olha que coisa mais linda. Olha a coloração, gente. O meu tá bem feinho agora, porque eu tava cultivando ele no sol, mas ele não gosta de solzão muito da tarde, não. O sol da manhã é uma planta que gosta de mais água. A reprodução dele é muito fácil. Esses bracinhos aqui, ó, são mudinhas. Ele vai aumentando e vai ficando pendente, mas ele não é uma planta de sol pleno, não. Ele gosta de meio período de sol, um pouco mais de água que as outras suculentas. Também é uma planta de fácil cultivo. Olha, vai dar flor tudinho aqui, ó, tá vendo, ó? Cheio de botões. É linda essa planta, linda. Quando ela enche, ela fica maravilhosa.
Eu replantei esse aqui faz pouco tempo, por isso tá feinho, tá? Essa também, gente, é de fácil cultivo, né? É só não deixar ela torrar no solzão da tarde, em locais quentes, só no solzinho da manhã. Ela vai se dar melhor do que se ficar torrando, tá bom? O Graptopétalum é o Mendonze. Olha que coisinha mais rica. Também tem uma farta floração. Esse vasinho aqui é muito fofo. Essa é uma planta que eu cultivo aqui no tempo, pegando mais também meio período de sol, tá? Ela dá uma estiolada, ó. Essa aqui é o Mendonze. Para quem cultiva no tempo como eu, é o seguinte, na temporada de chuvas, olha só, tá meio estioladinha aqui, ó. Se ele pega toda a chuva, o que que acontece? Fica com essas folhas amarelas, tá vendo, ó? Ele amarela bastante, tá, gente? Ele sente o excesso de água, mas ele não morre. Ele só sente bastante, cai bastante folha. Eu não tive problema com fungo também, mas eu faço prevenção, né, gente? Vocês sabem aqui que eu passo sempre fungicida, o sulfato de cobre e alternando com terra de diatomácea. Pode ver, ó, essas manchinhas aqui são sulfato de cobre que eu passei essa semana, tá? Então, eu continuo fazendo prevenção no inverno, com menos frequência do que no verão, na chuva, mas eu faço, tá? O quarto Graptopétalum é o Mirinai. A diferença do Mirinai com o Mendonze, sempre eu faço essa comparação para vocês verem, é o tamanho da roseta. Mirinai é bem miudinho, Mendonze é bem grandinho. Bem grandinho não, né? É maior do que o Mirinai. O tamanho da roseta, o aspecto geral da planta é menor, tá? Esse também, ó, é uma planta fácil cultivo. Qualquer coisinha que você rela nela já cai folhinha. Pega fácil por estaquia. Enche o vaso muito bonito, ó. Aqui tá misturado com essa outra planta aqui. Mas olha que planta linda, gente. Dá até dó de mexer, né? Essa aqui, acho que veio da Paula. E aí eu coloquei essa junto, ó. E aí ficou, olha só. Virou uma coisa só. E eu tô com dó de tirar. Eu preciso trocar esse vaso, né? Colocar num vaso bem bonitinho, ó. Acho que vai ficar uma fofura isso aqui. Olha que lindinha que ela é. É miudinha, tá vendo? Eu cultivo aqui com um pouco menos de sol. Meio período de sol também. Esse lado aqui não tá pegando muito sol, tá vendo, ó? 3 horas da tarde já acabou o sol. Porque é inverno, tá? No inverno aqui a gente tá sofrendo um pouquinho. Dá uma estiolada, mas é uma planta super fácil cultivo também. Quarta, né? Suculenta é o Graptopétalum superbum, ó. A superbum, gente, é uma plantinha fácil cultivo também, não pega nada, tá? E, ai, gente, acho que vai ser assim, os fáceis Graptopétalums, né? Porque a maioria é fácil. A questão do superbum, ele cresce assim, ó. Cresce assim, fica alto. O tronco dele é essa cor escura, então não é fungo. A cor do tronco é mais escura. Quando cultivado em sol pleno, ele fica com essa cor bem lilás. Olha só que linda essa planta, gente. Esse vaso não tá muito bonito, mas a planta tá bonita, ó. E ele é muito similar com mais um Graptopétalum. Esse aqui está sendo cultivado com 8 horas de sol. Para mais, tá? Mas você pode cultivar o Graptopétalum superbum com meio período de sol, que ele vai também. Ó, esse daqui, ó, que é confundido um pouco com ele, é o Graptopétalum Snow White ou Purple Delight. Esse Graptopétalum, ele fica do mesmo jeito que o superbum, ó. Ele fica comprido, ó. Vendo o tronco? Tá vendo o tronco ali, ó? É igualzinho o aspecto dele. O meu, ele tá com essa folha bem aberta, parecendo bastante o superbum.
Mas em sol pleno, essa planta fica mais parecida com a paraguaiense, tá? Ele vai bem em meio período de sol, umas 4 horas de sol, aí ele vai ficar com esse aspecto aqui. E se você cultivar ele em sol pleno, aí ele vai diminuir a roseta e vai ficar parecendo muito mais uma paraguaiense. Mais ainda, sabe, ele fica muito parecido mesmo, é com a Victor Kane, a paraguaiense rosada. É muito parecido. Eu prefiro ele assim, parecendo a Superbon. Eu acho mais bonito, eu acho mais interessante o formato dele desse jeito aqui, ó. O 7º Graptopetalum é esse aqui, Graptopetalum Victor Kane. Muito parecida com a paraguaiense, mais rosadinha. Quando você cultivar, então, a Snow White com sol pleno, ela vai ficar muito parecida com a Victor Kane, tá? Se você olhar em fotos do exterior, você vai perceber a similaridade dessa planta aqui, da Snow White, com a Victor Kane. Quando você cultivar ela assim, em sol pleno. Essa aqui está sendo cultivada com pouquíssima água, por isso que ela tá bem compacta. Aí eu fiz umas mudas aqui, ó, por folha, que eu queria aumentar. E depois eu vou mudar ela para um vaso maior. Olha que lindinha. Essa aqui, então, é o Graptopetalum Victor Kane. Mais um Graptopetalum é esse aqui, ó, Husby. Olha que coisinha mais linda esse Graptopetalum, gente. É uma planta pequena. Eu adquiri há pouco tempo. Plantei ela aqui nessa galinha. Ou nesse galo. Nesse galo. E ainda tá meio que adaptando um pouco aqui, ó. Parece que começou uma brotação. É uma planta pequenininha, pode ver, ó. E cresce em colônias. Chama Husby. É bonitinha. Não passou temporada de chuvas aqui comigo ainda para eu saber como que ela vai se comportar, tá bom? Por enquanto não me deu trabalho nenhum, mas não faz o quê? Deve fazer uns 2 meses que ela tá comigo ainda. Esse aqui, que é um parente da paraguaiense, que eu comprei numa floricultura, é a mini paraguaiense, ó. É muito linda essa planta, gente, porque ela é uma paraguaiense pequenininha e ela é gordinha de tudo, ó. Eu achei uma identificação lá no Crassulace que chama Graptopetalum paraguaiense, variação bernalense. Eu acho que é isso. E eu acho que é essa planta. Subespécie bernalense. Olha só. É uma plantinha bem lenta. Ela não é uma planta assim, ó. Por exemplo, você poda ela, ó. É igual a paraguaiense. A paraguaiense acontece isso também. Nem sempre você podando, ela brota no galho que fica, né? A paraguaiense tem um pouco disso. E ela é muito bonitinha. Eu sou muito apaixonada por essa planta, porque a folha dela, ó, é muito gordinha, ó. É difícil de achar essa planta em álbum, né? Eu já vi uma vez em álbum como celeste e como mini paraguaiense, mas é bem difícil de eu ver. Eu não sei se eu aqui não tô vendo muito álbum ultimamente, né? Mas é uma planta que, além de pequenininha, crescimento bem lento, não cresce demais. Ela tá aqui nesse vaso já faz tempo e ela não aumenta muito não, tá? Ela não me deu dor de cabeça, perde folhas assim, ó, por falta d'água ou por excesso de água, fica assim e perde, mas doente ela não ficou não. Então, pra mim, é de fácil cultivo. Gente, é demais essa planta. É bem fantasma também. A cor dela, né, ó. Linda, gente. Maravilhosa. Vale a pena também vocês pesquisarem, porque é uma gordinha mesmo, ó. Bem gordinha.
Delícia de suculenta, né? A 10ª, gente. Esse aqui já é um Graptopetulum que eu vi lá no Crassulace classificada como Graptopetulum, mas eu achava que era um Pachyphytum e é vendida aqui no Brasil como Pachyphytum, que é o Amethystium. Essa planta aqui já é uma planta mais difícil de cultivo. Ainda não passei temporada de chuva com ela, mas eu acredito que ela não vai resistir a chuvas demais. Agora está a pleno sol, com umas 6 horas de sol por dia. E ela não passou a temporada de chuva mais forte, ela pegou pouca chuva aqui, tá? Mas já me falaram que ela não gosta de chuva. Então, para quem cultiva aí, tomar um pouco mais de cuidado, tá bom? 11ª plantinha, 11º Graptopetulum. Gente, é essa coisinha linda aqui, né? Eu vou mostrar o outro vaso, né? Porque no outro vídeo eu mostrei o que tava no muro, então agora eu vou mostrar esse. Essa lindeza aqui, ó. Deixa eu sair do sol, ficar mais fácil para vocês verem. É o Bluebeam. Olha como que a brotação dele tá espetacular. É o Blue azul. Infelizmente eu não consegui fazer ele ficar rosa ainda. E eu não sei se vai ficar, teria que estressar mais essa planta. Ela tá já bastante estressada pelo que eu tô observando aqui. Porque ela tá bem molinha. Tá vendo que ela tá perdendo folha, ó? Eu não gosto que perde folha demais, tá? A reprodução dela é por estaquia. Qualquer cabecinha dessa daqui, ó, vai, enraiza e brota. Agora no inverno, esse vaso continua no mesmo lugar que estava no verão, né? Que é ali, ó. Esse é um local que é meio período de sol também, tá? Por conta dessa estrutura aqui, ó, ele acaba fazendo sombra. E agora no inverno ele também pega só um pouco mais de sol, não é muito mais também. Uma planta que sente muito falta de água. Ela murcha bem, mas se ela não estressar, ela não pega cor também, tá? Ela fica assim mais compacta agora no inverno. No verão ela vai crescer e ficar menos compacta. Fica muito bonita essa planta. Ela ganhou esses pontinhos na borda agora no inverno. E eu adubei no inverno também. Não, no inverno não, no verão. Primavera, verão. Fora isso, tomar cuidado no verão com excesso de sol. É uma planta que vai sentir bastante o sol forte demais, tá? Secura demais no verão e sol forte demais pode ser fatal para ela. Eu acho uma planta mais delicada. Nessas duas estações, tá? Primavera, verão. Mas no inverno, ó, tá pegando um pouco mais de sol. Coloquei até a outra em cima do muro, como mostrei para vocês, para ver se ela se estressava um pouco mais, ficasse mais tempo seca. E vamos ver o que vai virar, se eu vou conseguir tornar essa planta um pouco mais rosada. Mas como eu não sou muito de judiar, ela acaba então ficando sempre nesse tom azulado. Mas não é feio, né? Ela tá muito bonita essa planta. Gente, o último Graptopetulum que eu quero mostrar para vocês é o Crepúsculo. Esse também, olha que lindo, gente. Veio lá da Paula. Veio uma mudinha no pote 11 e ela, olha só como que ela brotou aqui. Estou cultivando em meio período. Olha só que lindeza, gente, ó. Ficar num fundo mais escuro. Olha que lindo. O Crepúsculo, ele se parece um pouco com... sei lá, com qual? Paraguaiense? Mas ele é amarelo, né? Ele fica com essas folhas amarelas, tá vendo, ó? Essa é uma planta, quando estressada, também é belíssima. O meu ainda tá nesse vaso 11, ó. Tá pequenininho, no vaso bem pequenininho.
E tá bem bonita essa planta. Ela tem uma tendência a ficar pendente também. E é linda, 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 ó. Graptopétalum crepúsculo. Também considero de fácil cultivo. O meu tá em meio período, mas eu acho que eu vou colocar ele no sol pleno para ficar mais compacto e mais colorido, né, gente? Olha só, lindo, né? Então esse aqui é o último Graptopétalum que eu quero mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah lá, Quinho, ó o Quinho. Você vai vir aqui? Ah, meu Deus, ele veio. Ai, que bonitinho. Quinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, inscreva-se no canal, né, Quinho? Ai, sério? Ai, ai. Então deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, ó, que bonitinho que é o Quinho. E a Nina? Olha lá a Nina ali, ó. Olha o Quinho aqui, a Nina lá.